O fluxo de cura é um pouco egoísta? Por incrível que pareça, hoje, no dia 3 do nosso programa de emagrecimento natural, leveza em fluxo, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de cura e as outras pessoas. Por quê? Porque essa pergunta que eu comecei a nossa conversa de hoje, ela não é uma pergunta que é pouco comum feita, né, para mim, seja lá no Instagram, no YouTube, nas redes sociais ou até mesmo nos atendimentos. As pessoas, em especial mulheres, nós tendemos a nos colocar assim como o peso da culpa, né, quando a gente começa a cuidar de si. Por quê? Porque quando a gente começa a cuidar de si mesma, e uma coisa que eu sempre digo, né, você é prioridade, você é prioridade, você é prioridade, e a gente é muito educada, né, nossa educação, ela é construída com base, ainda hoje, por incrível que pareça, né, com base de que o outro é prioridade, né, então, o companheiro ou a companheira é prioridade, a mãe, o pai são prioridades, o meu filho é prioridade, a minha filha é prioridade, as pessoas que vivem perto de mim, né, a gente, querendo ou não querendo, a gente acaba sendo influenciada por essa enxurrada de educação e de informação que diz pra gente que primeiro os outros e depois a gente, né, e que algumas mulheres já se libertaram disso, mas que ainda é bastante comum na nossa sociedade. Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso hoje. E aí eu quero, antes de tudo, falar uma coisa que parece demodé, né? Parece fora de moda dizer, né? Mas que é bastante dito, mas que é pouco incorporado, que é aquela coisa, né? Sim, não é possível, na verdade, você dar um cuidado de qualidade para as outras pessoas, ou melhor dizendo, eu não vou nem dizer cuidado, porque é um tema que a gente vai conversar hoje. Mas assim, é uma atenção de qualidade para as outras pessoas quando a gente está em desequilíbrio. E às vezes a gente acha que está dando uma atenção de super qualidade, só que a gente não está, porque a gente não está bem. Então, porque as nossas emoções, elas não estão bem, porque a gente está se sentindo mal, porque a gente está muito esgotada, então a nossa paciência fica menor, a irritabilidade fica muito maior, enfim, acontece um monte de coisa aí que depois, além de tudo, a gente acaba também com sentimento de culpa. E eu quero desfazer um pouco essa coisa aqui. Eu gostaria muito que essa nova personalidade que você está formando aí levasse em consideração algumas questões. A primeira delas é que essa ideia de culpa é uma ideia que permeia a nossa sociedade, mas eu gostaria muito que você colocasse a culpa na sua velha personalidade. Ou seja, o que significa isso, Van? Logo, logo você vai ter acesso à meditação, né, de se despedir do passado e iniciar o seu novo eu, e eu gostaria que se você tem o sentimento de culpa muito presente, e como é que você percebe isso? Observe se você pede desculpa o tempo inteiro para as pessoas, ou se você realmente tem a clareza que se sente culpada, né, ai, será que se eu fizesse isso, fulaninho melhoraria aquilo, né, então assim, como responsável, a única responsável pela vida das outras pessoas. Então, se isso está presente para você, primeira coisa que eu gostaria é que você começasse a largar esse sentimento de culpa. A culpa não contribui. A culpa mantém sua vibração lá embaixo. A culpa, ela não é um bom sentimento para contribuir com as outras pessoas. A culpa não contribui com você, não contribui com ninguém. Na verdade, ela te joga para baixo e te faz sentir mais insegura e uma pessoa não merecedora das coisas, não digna das coisas, né? Afinal, culpados não são dignos, entre aspas. Isso está embutido aí, tá tudo junto. Isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu gostaria que você também se desfizesse, se é que este é o seu caso, é essa ideia de que olhar para si mesma como prioridade é ser egoísta com a outra pessoa. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque quando a gente dedica um tempo do dia para cuidar da gente mesma, quando a gente dedica um tempo do dia para ficar bem, sabe? Para manter as nossas emoções equilibradas, para manter a nossa saúde boa, a gente tá dizendo assim pro universo, para Deus, para sei lá no que você acredita, para nada, para si mesma, eu não sei para quem você acredita, mas pensa aí na sua religião, ou na sua não religião, ou em questão de energia, seja o que for. Pensa assim, ó, você tá sendo grata a esse ser maior ou ao universo, quando você diz assim, cara, eu vou cuidar de mim,
Eu vou me priorizar nesse sentido de que vou reequilibrar minha saúde, mente, corpo e emoções, porque eu mereço. Eu mereço pelo simples fato de eu estar aqui, viva. Isso já é suficiente. Se eu tô aqui, é porque eu tenho merecimento em estar aqui. É porque eu sou digna de estar aqui. Então, eu vou cuidar de mim. E aí, cuidando melhor de você, quando alguém perto de você precisar da sua ajuda, realmente, você vai ter muito mais qualidade nessa ajuda. Então, eu não estou dizendo, por isso que eu dizia que era muita mentira dizer que se priorizar é ser egoísta, é o contrário disso. Quando a gente se prioriza e reequilibra a nossa saúde, mente e corpo, a gente tende a prestar a ajuda, a dar ajuda, primeiro, com muito mais amor, com muito mais empatia. Segundo, a gente dá essa ajuda com muito mais qualidade, porque a gente começa a entender que, tem coisas que a gente pode contribuir com a outra pessoa, e tem coisas que ela vai ter que passar. E não é que ela vai ter que passar porque nosso mundo é cruel. Não, é porque pra gente crescer, a gente passa por diferentes mudanças. Essas mudanças, elas não precisam ser pesadas. Então essa coisa de que aprende ou pelo amor ou pela dor, também não é legal. Vamos quebrar essas crenças, porque essas crenças são limitantes. Sim, é possível desenvolver a si mesma, desenvolver e avançar muito, evoluir nas emoções, no corpo, na mente, no reequilíbrio da saúde, na vida, com leveza. Basta a gente escolher, encarar os desafios e falar, bora lá. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Só que a gente tá fazendo em conjunto, a gente tá fazendo juntinho. Bora lá encarar mais um dia. Bora lá, então, hoje, a entender que se priorizar é sim cuidar de você, é sim se valorizar e também valorizar quem você ama. Combinado? Bora então se colocar como prioridade durante toda uma vida. Com carinho, Van Gravino.